Hoje a gente vai dar uma olhada num fenômeno que, olha, talvez seja familiar para muita gente que trabalha com dados. As famosas salas de guerra. As war rooms, né? Um clássico, infelizmente. Exato. E a nossa análise aqui foi inspirada num texto bem interessante do Grimaldo Oliveira, que fala sobre planejamento e maturidade em dados. A ideia é entender como e por quê, por que essas crises explodem e qual o custo real disso tudo. É isso. Desempacotar essa dinâmica. Porque a cena clássica é essa, né? A galera de dados é chamada assim, de última hora para resolver um problemão daqueles. E o pior, muitas vezes sem ter tido voz nenhuma lá atrás nas decisões que criaram a confusão toda. E como é essa sala de guerra na prática? O texto descreve um cenário tenso, muita pressão. Virada de noite, reunião urgente fora de hora, aquela coisa. Cobrança o tempo todo para entregar, para reprocessar dado, corrigir erro, explicar o que nem deveria ter acontecido. É uma sensação de estar só, apagando incêndio, sabe? Com certeza. Esgota, né? O texto fala disso, do esgotamento mesmo técnico e emocional do pessoal. É pesado. Pesadíssimo. Mas aí, o que a fonte ajuda a gente a ver são as raízes disso, né? Não é só azar. Não de jeito nenhum. O texto é bem claro. Geralmente vem de um acúmulo. Falta de planejamento lá atrás, escopo mal definido, sabe? Expectativa desalinhada entre quem pede e quem entrega. O famoso desalinhamento. Exatamente. O fascinante, ou talvez trágico, né? É como essa falta de estrutura no começo, essa falta de clareza, ela quase que prepara o terreno para o caos lá na frente. Vira esse modo reativo. Então essa ligação é direta mesmo. Falta estrutura entre modo de sobrevivência. Porque as consequências que o texto aponta parecem bem sérias. São muito sérias. Você pega profissionais super talentosos e eles ficam ali operando no limite, sabe? Tomando decisão na pressa só para cumprir um prazo que talvez nem fosse realista. E decisão na pressa, já sabemos onde isso vai dar, né? Pois é, a chance de erro multiplica. O texto descreve quase um ciclo vicioso. Erro gera retrabalho, que aumenta a pressão, que aí leva a mais erro. É uma bola de neve. Nossa, e aqui tem um ponto que eu achei bem interessante no texto. Essa armadilha da urgência. Sim. O paradoxo, né? Isso. A sala de guerra parece que resolve o problema na hora, apaga o fogo ali no momento, mas na verdade está só mascarando uma dívida enorme, né? Técnica, humana. Exatamente. É como tentar tapar um buraco cavando o outro do lado. Você resolve o agora, mas o custo lá na frente, altíssimo. E aí entra o desgaste das pessoas, a qualidade do que é entregue fica duvidosa e o alerta que fica é sobre isso virar normal, né? Quando acontece sempre. Esse é o ponto mais crítico que o texto levanta. Quando é exceção, vira regra. Quando essas salas de guerra são frequentes, aí já não é mais um incidente. É sintoma. Sintoma de quê exatamente? De negligência estrutural mesmo. Falta de planejamento estratégico sério, de gestão de risco, de definir responsabilidades direitinho. E, no fundo, falta maturidade da organização para priorizar as coisas de um jeito sustentável, sabe? Faz todo sentido. E se a gente pensar no quadro maior? Isso deve impactar outras coisas também, imagino. Impacta demais. Principalmente a inovação. O texto é direto nisso. Essa pressão constante, essa cultura do é para ontem, ela sufoca a criatividade. Como assim? Ninguém consegue pensar em solução nova, em melhoria, em longo prazo, se está o tempo todo correndo para apagar o próximo incêndio. A energia vai toda para a urgência, para o reativo. A capacidade de inovar fica sufocada. Entendi. É uma ameaça séria, então. E por causa disso, dessa ameaça e do desgaste da equipe, o texto manda um recado, né? Para quem, especificamente? Quem precisa ficar mais de olho nesses sinais? Olha, o chamado é para todo mundo que está envolvido. Líderes, que definem as prioridades e alocam recursos, os analistas, os engenheiros, que estão ali na linha de frente, e até os stakeholders, quem pede os projetos. Todo mundo na cadeia, então? Todo mundo. É preciso reconhecer esse padrão de crise recorrente, não como, é assim mesmo, mas como um alarme, um sinal de que algo na base precisa mudar. E qual seria a saída? A prevenção para não cair nessa armadilha? A solução que o texto aponta é algo até básico, mas que a gente esquece na correria. Respeitar o que ele chama de tempo da construção. Tempo da construção, gostei disso.
O que significa na prática? Significa valorizar o processo todo, não só a entrega final. É dar valor para o planejamento bem feito, para a definição clara do que se espera, para o alinhamento entre todo mundo, antes de sair correndo para executar. É o investimento inicial, então. Exatamente. Um investimento de tempo, de diálogo, que evita um custo gigantesco lá na frente. Custo financeiro, humano, de oportunidade perdida. Não é burocracia, não. É inteligência de processo. Então, resumindo a ópera, as salas de guerra podem parecer um ato heróico ali na hora, mas se elas viram rotina, é um péssimo sinal. Péssimo. Indica falha séria na organização, na gestão dos projetos de dados. E isso impacta as pessoas, a qualidade do trabalho e até a capacidade da empresa de inovar. A mensagem principal parece essa: trocar o combate reativo, que desgasta todo mundo, por um planejamento mais proativo, mais consciente. Perfeito. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Além do custo óbvio do esgotamento da galera, que outros custos ocultos ficam aí acumulados quando a gente sacrifica sistematicamente esse tempo da construção? Boa pergunta. Pensa na qualidade do dado a longo prazo, na confiabilidade. Pensa na dificuldade de construir uma estratégia de dados sólida. Ou até nas oportunidades de negócio que a gente perde, porque a equipe está sempre ocupada demais apagando incêndio para conseguir olhar para frente. Quais são as verdadeiras baixas dessa guerra contra a urgência, né? Fica aí para refletir.